Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim detestável. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nestas palavras de Deus, há coisas a considerar e apreender. No versículo 12, ele fala de comparecer perante ele. No versículo 13, ele diz que ofertas, incenso e festas e ajuntamento de congregação, quando há pecado, ele não suporta. Ele não deseja que seja desta forma. No versículo 15, ele diz que quando mais ora, ele não ouve. O motivo é, vamos ver no versículo 15, mãos estão cheias de sangue. O que é mãos cheias de sangue? As mãos têm o significado espiritual da palavra que falamos. Portanto, se falamos algo contra alguém, se falamos maliciosamente ou com ódio em nosso coração ou ressentimento, é quando nós somos maledicentes, nós estamos sendo violentos diante de Deus. A violência das nossas palavras. Nós devemos cessar a violência das nossas palavras. Nós devemos, diz o versículo 17, aprender a fazer o bem. Deus usa 3 situações para que nós possamos atender à justiça. No versículo 17, ele fala de repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Esse é o cuidado com os irmãos na fé. Desde que Jesus Cristo disse que estava nu e você não me cobriu, estava preso e você não me visitou, estava enfermo e você não esteve comigo. Jesus disse que quando deixamos de fazer algo para o nosso irmão na fé, nós deixamos de fazer a ele. Mas quem são as viúvas e os órfãos? Na realidade, são os irmãos na fé. Eles são órfãos, porque, por meio da cruz, o pai da mentira foi crucificado e não se firmam mais na carne. São também como viúvas, porque o marido, que é o velho homem, foi morto pela obra da cruz. Mas ainda há que devemos repreender o opressor. Nós podemos oprimir as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Precisamos compreender que andar de acordo com a palavra de Deus é atender à justiça, é aprender a fazer o bem. É assim que aplicamos o versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja que nós devemos lavar-nos, devemos nos purificar. Mas de quê?
de nossas atitudes carnais. Esse é um princípio. Antes de reunião da igreja, antes de louvar o Senhor, antes de sacrificar ao Senhor e de orar ao Senhor, nós precisamos de purificar-nos. Devemos nos lavar. E lavamos e nos purificamos com a palavra do Senhor. Tiramos a maldade dos nossos atos diante dele. Cessamos de praticar o que nós queremos ou o que achamos correto. Mas passamos a andar segundo o Espírito e negamos a nós mesmos. Portanto, o resultado é que não há para nós desculpa, pois no versículo 18, o Senhor diz: venham aqui, venham a mim, como Jesus nos chamou. Vamos arrazoar, isto é, nós vamos chegar a uma conclusão. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a neve, como a lã. Portanto, ele está dizendo: se você mudar de atitude, eu te purifico, eu te santifico. Versículo 19 fala da nossa vontade, da nossa audição. Precisamos de querer e precisamos de ouvir. O resultado de querer e ouvir o Senhor e de querer o Senhor é que nós vamos viver uma vida melhor, porque vamos comer o melhor desta terra. O que é comer o melhor desta terra? O melhor da terra é Cristo, é a sua palavra. E vamos viver e ter uma alma bem-aventurada e feliz. O que não podemos é recusar, é ser rebelde. Se for assim, seremos devorados à espada. O que é ser devorado à espada? A própria palavra de Deus, que é a espada, vai ser contra nós e vai nos matar, ao invés de nos dar vida eterna. Devemos saber que a mesma palavra que nos dá vida é a palavra que mata o pecador, pois que é a palavra da justiça, é a espada da justiça, é a palavra da verdade a respeito do pecado. Que segundo a graça que há em nós, por meio de Jesus Cristo, nós possamos vencer a carne, o mundo e o pecado, e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Podemos ser os piores do mundo, isto é, os nossos pecados podem ser como a escarlata ou vermelhos como o carmesim. Veja que diferença há com a neve e que há com a lã branca. É uma diferença tremenda. Deus vai tirar essas cores, isto é, aquilo que é errado, aquilo que é segundo a carne, para que andando segundo o Espírito, nós, se quisermos e ouvirmos o Senhor, viveremos uma vida plena do Espírito Santo. Isto é comer o melhor. Comer o melhor é viver de Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Vamos encher nosso coração com a palavra de Jesus e então viveremos uma vida espiritual frutífera, viva, real e verdadeira. Não podemos permanecer na rebeldia ou nos desculparmos diante daquilo que o Senhor diz. Pelo contrário, vamos nos lavar e nos purificar e não falar maliciosamente ou falar mal de ninguém, para não termos as mãos sujas de sangue. Lembramos que o sangue representa a vida da alma. Devemos ter muito cuidado em lidar com as almas uns dos outros, pois o Senhor sempre estará falando a respeito de nossas almas, a respeito do nosso espírito. Bendito o que ouve, bendito o que quer e o que deseja a palavra de Deus. Amém.